não decai. Essa história foi o que marcou o debate, virou meme, tem 2 anos e pouco, né, quase 2 anos desse meme, porque uma das perguntas que eu fiz para refutar a Terra Jovem, né, é a chamada meia-vida. O que é meia-vida? Você tem um bolo de. Você tem 10 átomos, por exemplo. Passou uma meia-vida, metade decaiu. Então você tem um átomo pai, ele se transforma num átomo filho, emitindo uma radiação que pode ser eletromagnética, como a luz que você está vendo aqui, que está me iluminando, ou uma radiação de partículas, que é a radiação alfa, a radiação beta e muitas outras, nêutrons e tal. Aí eu perguntei e ele não respondeu. Aí eu ficava perguntando, pô, mas e o negócio do urânio? E o negócio do urânio? Aí ele fez ele estar meio nervoso, estava com muita coisa para falar. Aí ele foi e falou assim: urânio decai para hélio. Aí isso bateu na minha orelha como se tivessem dado um peteleco, né? Aí na hora, assim, involuntariamente, eu fiz assim, ó. Botei a mão na cabeça, assim, falando assim, puta que pariu, que merda, né? Aí quando voltou a minha fala, a primeira coisa que eu falei foi, não, urânio não decai para hélio. Né? Urânio, ele decai para tório emitindo uma partícula alfa. Por quê? Porque esse decaimento nuclear, você altera a massa do núcleo e transforma o elemento em um outro elemento. São dois elementos totalmente diferentes. Só que é átomo pai e átomo filho. Só que a partícula alfa, ela se transforma no átomo de hélio. Só que não decai. O decaimento é o átomo filho. A emissão de radiação, o certo ele tinha que falar o quê? Urânio, o decaimento do urânio produz hélio no final. Não decai para hélio. Esse foi o erro. Entendeu? Porque, sim, com o tempo, passa um tempozinho que, se a gente for medir o nosso tempo de vida imediato, mas para física nuclear e física quântica demora uma eternidade, o átomo de hélio se forma depois que a partícula alfa captura dois elétrons. Mas isso demora. Então, sim, o decaimento do urânio forma hélio, não decai para hélio. Entendeu? Entendi. Só que isso aí saiu do controle, cara. Saiu do controle. Virou um meme, ele fazia vídeo para lá querendo mostrar que estava certo. Eu fazia vídeo de contrário, falando que ele estava errado. Aí ficou mó vídeo para lá, vídeo para cá, vídeo para lá. Eu odeio essas porra desse negócio de react, né? Ele Aí, fazendo o vídeo que tava certo, você fazendo o vídeo que ele tava errado, uma confusão eterna. porra. Não, e toda live que eu entro até hoje, tem sempre alguém que fala assim, urânio? Urânio? Entendeu? Deixa eu ver. Eu acho que Oi? teve essa palavra aqui. Aqui, ó. O Cello falou assim, ó, urânio. Toda live que eu entro, tem sempre um pra falar urânio. Entendeu? Porque ficou assim, pegou de um jeito, cara, que foi, foi totalmente fora do controle. Foi totalmente fora do controle. Mas legal que pegou e tal, né? Mas me deu uma dor de cabeça, meu amigo. Zoa. É uma Aí. parada que é lógica que não precisava você ter a dor de cabeça inteira, né? Não. Aí fica. Aí, o que acontece, né? Ficam pessoas me xingando o Evelyn. E entre nós não acontece nada disso. Tudo de boa. É tudo de boa. Pô, é igual a torcida Messi e Cristiano Ronaldo. Dizem que os caras se dão super bem. Mas a torcida faz aquele caos, né? Exatamente. Torcida organizada da internet é complicado. O pessoal falou que a Rafaela Oliveira é TP. Então, por isso que o pessoal falou assim, ela tá acreditando na ciência. Então, Bom, infelizmente para ela, se ela for, né? Porque zero chance de ser. Cello falou assim, ó, se tem evidência, deixa de ser fé. Exatamente. Sem Aí a evidência Rafaela, deixa de se aí a ter. Rafaela perguntou assim, mas cadê as evidências? Tá ligado? Acabei de falar um monte. Era, Só voltar no vídeo. o pessoal tem que tocar, tá ligado? Tem que ir lá e apertar assim a evidência, tá ligado? Porque não é possível. Evidência tem, mas eu falei ontem aqui com o Aldo que é difícil essas para. Perguntar o que, Paul? Hã? Chitão de Chororó? As evidências. É. Ó. É. Marco Suave. Mandou aqui, eu li Soares da outra vez, é Suave. Decai Patório. É isso. Exatamente. Não, e você quer ver uma outra situação?
Tá? O urânio ele tem três tipos de decaimento. Tá? O alfa, o fissão nuclear espontânea e decaimento beta duplo. Ou seja, ele emite duas radiação beta, que é o elétron depois. Aí, ou seja, você quer dizer então que o urânio também decai para elétron? Não tem como. Não tem como, né? Entendeu? Então, não. Peraí. Calma. Muita calma. Dá uma Muita segurada. calma. Não, na verdade nem calma, mas dá uma segurada aí. É. Ó, a ex do Léo mandou R$ 2 aqui e falou assim, ó. Amor, pergunta para o professor se o urânio decai por hélio. O professor já respondeu. O professor já respondeu. Ô, Léo, sua rede tá complicada aí, ué. Eu esqueci o nome do cara que manda essa parada aí. Ele já se entregou já. Ele já se entregou já. Vai me complicar, pô. Minha esposa deve estar vendo. Deve estar vendo lá com minha filha. Pô, minha filha nasceu. A coisa mais gostosa que eu já peguei na mão foi minha filha, assim, quando eu pude pegar, sentir ali o coraçãozinho dela batendo. Nossa senhora. Você que não é pai, seja pai. É a melhor sensação do mundo, certo? O cara perguntou aqui, ó. Chelos. Pede pro professor Maia informar sobre as praias. As praias de. É porque eu tenho que lembrar de aumentar esse diabo da fonte do celular. Deixa pequenininho. De tório que não tem jazigos de hélio. Jazidas. Então, Tá na verdade, né? aqui. Mas é jazidas, né? É isso aí. Na verdade, né, o tório, né, você tem mais tório no planeta do que urânio, tá? Isso é uma das evidências que o planeta é bastante velhinho. Já que a gente sabe que o urânio 238 ele decai para tório 234. Essa é uma das evidências que tem muito mais tório do que urânio. Como aproveitar essas coisas, professor? Como aproveitar o quê? O tório? Tório serve para quê? Urânio serve para quê? O urânio serve para energia nuclear, para pesquisa nuclear, por exemplo, você pode fazer até mesmo, né, reator de pesquisas. Eu já trabalhei no reator de pesquisa nuclear que ele emitia, a gente fazia dava, por exemplo, um elemento para uma colônia de bactérias, a gente fazia uma radiação nele e a gente sabia, né, pela liberação de radiação que esse elemento dava, né, qual era o tipo de bactéria que estava ali. A gente fazia uma detecção de bactérias em 2 horas e 45 minutos, que coisa que poderia demorar 20 dias, 5 dias, 30 dias, se fosse deixar fazer colônia. Né? Só que como nós estamos no Brasil, essa pesquisa não foi para frente, está guardada e nunca teve dinheiro para isso. Né? Mas tudo bem, deixa para lá. Entendi. Aí mas você pode, por exemplo, o tório, também você pode fazer elementos de fissão com o tório também. Tá? Você pode transformar o tório em urânio, se não me falha a memória, 233, que ele pode fazer fissão muito mais rápido também e muito mais eficiente. Então o tório ele seria mais fácil de fazer fissão do que o urânio, até porque você tem que enriquecer o urânio primeiro, né? Ou seja, o urânio que a gente pega na natureza, a grande maioria é urânio 238, que ele não é físsil. Tá? Se ele fosse físsil, teria, imagina, jazida de urânio explodindo para tudo quanto é lado aí. Sim. Isso não acontece. Tá? Mas o urânio 235, que é o elemento físsil que faz a fissão através de absorção de nêutrons, que acontece numa usina nuclear, que acontece isso numa bomba nuclear. A diferença de uma bomba nuclear, de uma usina nuclear, não é o combustível, é o enriquecimento e a forma como você manda os nêutrons. Por exemplo, nêutrons lentos, usina nuclear, nêutron rápido, reação descontrolada, bomba nuclear. Só pra você ter uma ideia, cara, uma bomba nuclear vamos dizer 1 megaton, ela carrega alguns quilos de urânio. Alguns quilos. Isso é muito, né? É muito. Agora, a usina de Angra, a Angra 2, ela, por troca, ela troca toneladas de urânio. 28 toneladas de urânio. Caralho. Haja tonelada, viu? Exatamente, por combustível. Então, para você ver a diferença. Né? 1 quilo de urânio, tá, numa bomba destrói uma cidade. 1 quilo de urânio numa usina nuclear não faz nada. Entendi. Entendeu? Então, são fins diferentes, né?
Exatamente. Agora, o tório você pode fazer a mesma coisa que o urânio. Hum. Ah, mas por que não tem usina nuclear de tório? Porque quem produziu a Ah, entendi. usina, quem produziu a tecnologia, tinha urânio, então vai fazer com que ele tinha. É, porque ainda E- vai esperar decair pra tório pra depois fazer, tá ligado? É É, melhor pegar logo ah, a matéria primária e fazer, pô. até porque esse decaimento demora 4,5 bilhões de anos, né? Aí, Então ia pronto. demorar um pouquinho, Já né? pensou? Temos aqui uma usina de tório, mas a gente só vai poder usar daqui a um tempo, tá? É, É. mas tem muito tório na Sim, sim. natureza, dá para fazer. Eu tô. Inclusive o Brasil tem muito mais tório que urânio, tá? Entendi, entendi. Ó, o astronauta falou assim, ó. Tiago, será que o Aldo agora sabe a diferença entre temperatura e transferência de calor? Não sei quem é Aldo, quem é. Não, que teve no programa aqui ontem. Hum. Mas aí, Então, no caso, você não sabe nem do que está falando, né? O astronauta, é. vamos ver aí. O professor não sabe do que está Mas eu falando. posso, eu posso explicar qual é a diferença de temperatura e É porque assim, transferência ó, de deixa eu te calor. dar um contexto. Uhum. Ele falou que na ionosfera tem uma Hum. temperatura de 1.600 graus Celsius, se eu não me engano. Até mais, até mais. Certo. Aí ele falou que os foguetes não tem como ir para o espaço porque quando chegasse na ionosfera derreteria, né? Hum. Por exemplo, a gente usou o exemplo ontem do James Webb. Ah, o material de Uhum. James Webb seria derreter e tal, então é uma farsa e tal, tarará, tarará. Essa conversa aí. Entendeu? Aí ele falou, não, não passa da ionosfera. Aí o, o astronauta falou que, mano, não vou saber explicar. Mas dá uma explicação aí. Tem como um foguete passar e por quê? Tem como passar, ele passa, e se a gente for para fora, né, se a gente conseguisse respirar na ionosfera, a gente ia sentir frio, a gente ia congelar. Mesmo com 3.000 graus até que chega lá em cima. Tá? Por quê? Porque a diferença é o seguinte: primeira coisa, o que é temperatura? Temperatura é uma grandeza, né, assim que a gente mede aqui embaixo, é uma grandeza escalar, né, que pode aferir o grau de agitação de uma molécula. Tá? Então, temperatura nada mais é que um grau de agitação de uma molécula. Então, quando você tem uma molécula que se agita, vamos ver pela água, por exemplo. Quando ela está no estado de vapor, ela está o quê? Agitada pra cacete. Sim. Aí você vai tirando a energia dela. Você vai tirando a energia dela, você vai diminuindo o grau de agitação. Até que vai chegar um ponto que a ponte de hidrogênio começa a atingir e vai o quê? Formando um monte de átomo de água, um monte de molécula de água se juntando, e ela vira uma gota, vai virando uma gota, aí vira estado líquido. Aí depois mas ela continua agitada. Aí você vai tirando a energia dela, vai tirando calor, aí o que você faz? Daqui a pouco ela congela. Ela diminui, mas continua vibrando. Só que a vibração dela é menor, é menos agitada do que isso. Então, o que é temperatura? É o grau de agitação das moléculas. E o que é transferência de calor? É quando você retira ou você dá energia para um corpo. Agora, quando você fala da temperatura aqui embaixo, você está falando o quê? Da influência da pressão atmosférica e da colisão das moléculas que você tem com o ar. E defeito, por exemplo, de moléculas diferentes, como água, gás, que a atmosfera seca ela tende a ser mais. Ela resfria mais rápido do que uma atmosfera úmida. Ela perde mais energia para fora. Agora, na ionosfera, como é muito rarefeito, o que a gente fala de 3.000 graus, 1.600, 1.000 não sei que graus, é a temperatura do deslocamento da molécula. São os átomos, os íons, as moléculas e tal, andando. É a energia cinética delas. E temperaturas, energia cinética é energia do movimento. E temperatura é função unicamente. Você que chegou até aqui já sabe, né? Deixa o like, compartilha e não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? E outra, desses dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela, assista que eu sei que você vai gostar. Valeu? Só vem!